Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Já te convido a se inscrever aqui no canal e também a ativar o sininho das notificações. Se você tem dificuldade em ser constante, Tiago, eu luto com a inconstância, eu sou inconstante. Me ajuda de alguma forma? O sininho vai ser uma ótima ferramenta para você. Quando você ativa o sininho, o próprio YouTube avisa no seu celular todas as vezes que nós começarmos a transmissão do nosso devocional. Então, dessa forma, você não perde nada. Isso vai te ajudar no seu processo de ser constante em estar aqui diariamente, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Eu te peço também, te convido a deixar um like nesse vídeo que é tão importante, gente, para que essa transmissão chegue para mais pessoas ainda. O seu like é muito relevante, faz parte desse processo. Quando você deixa um like, você transforma o YouTube num missionário. Ele indica essa transmissão para outras pessoas, inclusive aquelas que não estão inscritas no nosso canal. Te convido a abrir a sua Bíblia em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito está depois de 1º e 2º Timóteo, está antes de Filemon. Já deu uma ajuda forte aí, viu? Normalmente eu falo que está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. E hoje é quarta-feira de cinzas, não é verdade? Depois de 6 dias de carnaval, da festa da carne, o que sobra realmente são apenas cinzas. Mas eu declaro que o fogo da presença de Deus vai estar aceso no seu coração a partir desse devocional, a partir dessa palavra que eu vou compartilhar contigo, porque a palavra de Deus é vida e vida em abundância. O mundo jaz no maligno, mas Cristo nos resgatou do mundo e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Gente, hoje eu vou comentar com vocês Tito 2,11 e preste muita atenção, porque eu vou hoje denunciar aquele que eu considero o ensino mais perigoso dos nossos tempos. Eu não vou apenas denunciar este ensino, mas eu vou te ensinar a se proteger desse ensino e, inclusive, a verificar se você não está sendo vítima dessa mentira, certo? Então, é um dos devocionais mais importantes que eu fiz aqui. Claro, todos são importantes, todos têm sua função específica, mas talvez você, poxa, Tiago, eu vim aqui receber uma oração, uma palavra de encorajamento, um versículo aqui para eu ter coragem, garra para enfrentar a vida, para recomeçar. Eu sei, isso é importante. Em vários devocionais aqui em que Deus fala nesse sentido. Mas é meu papel também te trazer alerta sobre os perigos da vida, não é verdade? O pai, a mãe, um professor, um tutor, um mentor, ou seja, alguém que vai instruir você, ele não apenas tem um papel de te dar direção, de te encorajar, de te motivar, mas é responsabilidade dele também apontar os perigos do caminho. E esse ensino que eu vou denunciar hoje, ele é um ensino que eu considero o mais perigoso da atualidade. Você precisa estar por dentro disso e ter ferramentas para se defender. Vamos lá, Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Olha só. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você está com Bíblia de papel aí, a não ser que você não goste de riscar a Bíblia, eu vou respeitar totalmente. Mas se você puder riscar a Bíblia, marcar, anotar no teu celular, num papel, porque essa passagem é muito importante, tá? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Vou repetir mais uma vez. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Hoje nós vamos falar sobre a falsa graça, ou a graça barata, ou até mesmo o termo que talvez você conheça, que é o termo mais utilizado atualmente,
A hipergraça é uma doutrina extremamente perigosa para a saúde espiritual de qualquer pessoa. E talvez você ache que isso é algo novo. É um discurso que surgiu por aí, que surgiu recentemente. E é natural que você pense isso, porque essa doutrina foi se popularizando nos últimos. Na verdade, ela ganhou, ela retomou força nos últimos anos, mas ela é bem antiga. Desde os tempos bíblicos, acredite se quiser, desde os tempos bíblicos, essa doutrina já era espalhada, já causava danos na igreja do primeiro século, e acredite se quiser, o esfriamento espiritual que ocorreu na Europa, a Europa que foi palco de avivamentos diversos durante séculos. A Europa era o centro do cristianismo no mundo. A Europa sofreu um grande esfriamento espiritual, muito pautado na hipergraça ou a falsa graça. Os Estados Unidos também sofreu uma derrocada espiritual muito grande por conta da hipergraça, e eu vejo que esse ensino tem tomado força aqui no Brasil e faz parte sim de um processo de esfriamento espiritual que humildemente eu noto em nossa nação. Não quer dizer que o evangelho está diminuindo, que o poder de Deus está diminuindo, nada disso. Estou falando que eu verifico o esfriamento espiritual na vida de muitas pessoas, e este ensino está por trás desse esfriamento da maioria dessas pessoas. Então, como é que funciona a falsa graça? Para você descobrir se uma nota é falsa, basta que você tenha uma nota verdadeira. É verdade? Essa resposta eu aprendi com um analista do Banco Central. Ele trabalhava com identificação de cédulas falsas, né? E certa vez perguntaram para ele: como é que você faz para poder estar por dentro de todas as falsificações? Que existem muitas formas de falsificar uma cédula. E ele fala: olha, eu não preciso conhecer todas as cédulas falsas, basta que eu conheça a cédula verdadeira. Então, se eu conhecer a verdadeira, eu já vou identificar quando uma falsa aparecer, correto? Então, a graça verdadeira, ela causa duas coisas, ela provoca duas coisas em nós. A primeira coisa está em Tito 2,11, a segunda coisa está em Tito 2,12. Então, lá, Tito 2,11, perdão. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira coisa que a graça faz em nós é nos salvar. Se você passou por um processo de conversão radical, você pode facilmente, na sua própria história, identificar o seguinte fato: quando Deus te salvou, você era o pior ser humano do mundo, né? Por assim dizer. Todos nós temos essa noção quando somos purificados por Deus. Você pensa: meu Deus, como eu era sujo, imundo, falho. E não que hoje sejamos perfeitos, todos nós estamos em processo. Mas você consegue verificar na própria história, claramente, uma pessoa antes e outra pessoa depois de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, ter uma experiência com Jesus. Então, a graça, ela vem para nos salvar, e essa salvação, ela vem num momento onde não merecemos. Estamos cometendo obras ruins, estamos em caminhos errados, embebidos em sentimentos errados, e a graça de Deus se apresenta para nós sem nenhum mérito nosso, e ela nos salva. Essa é a primeira coisa que a graça causa em nós. Mas essa mesma graça, a partir do momento que ela nos alcança, ela não apenas nos salva, mas ela também faz algo que está registrado em Tito 2,12. Olha só, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Ou seja, a mesma graça que nos salva, ela também nos ensina um novo estilo de vida. A graça de Deus, além de salvadora, é pedagógica. Essa é a graça verdadeira. Agora, como é que a falsa graça, a graça barata, a hipergraça, como é que ela se apresenta para nós? Vamos lá. A questão da hipergraça, o poder da hipergraça, é porque ela é uma heresia muito sofisticada. Uma heresia, o poder da heresia, ela reside em duas coisas. Duas coisas. A heresia sempre vai falar o que o seu ouvido quer ouvir. A heresia sempre vai falar o que o seu ouvido quer ouvir.
mas nem sempre o que você quer ouvir é o que você precisa ouvir. Não é verdade? Gente, eu faço aconselhamento de pessoas todo dia, né? Isso que é coisa diária, que é o meu respiro, é o meu oxigênio, isso, para a glória de Deus. E há muitos anos, muitos anos. Então tem momentos em que eu percebo que uma pessoa está me pedindo ajuda, mas o coração dela não está de fato aberto para ajuda. Tem pessoas que vêm pedir um conselho, pedir uma orientação, uma ajuda, mas no fundo, no fundo, a pessoa quer uma validação para uma opinião ou uma atitude que ela já tem. Percebe quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A pessoa vem te pedir uma ajuda, mas ela quer, na verdade, uma validação. Ela quer que você concorde com ela, né? Então, às vezes, é importante perguntar, até um conselho, se você ajuda pessoas, orienta pessoas, um conselho. Algumas vezes eu falo assim, eu falo, olha, você quer que eu fale o que você quer ouvir ou o que você precisa ouvir? Porque o que você precisa ouvir nem sempre vai te agradar. Nem sempre você está aberto para o que de fato você precisa. Mas tem remédios que são amargos, mas fazem efeito em nós. A palavra de Deus, ela é um bom remédio. Gente, a falsa graça, ela é perigosa porque ela é uma mentira que se parece bastante com a verdade. A eficiência de um golpe depende muito de como a mentira se faz parecer com a verdade. Quem aqui já recebeu isso aqui? Todo brasileiro já deve ter passado por isso, né? Você recebe aquela ligação no presídio. Seja lá de que estado for, alguém do presídio te liga ou te manda um SMS cheio de erro ortográfico, um procedimento todo estranho, a pessoa começa a falar com você um papo estranho, e aí você já desconfia, fala, isso aqui é golpe, aí você até já bloqueia o número, né? Porque aquilo é uma abordagem muito diferente do que uma empresa real, do que uma proposta real aconteceria com você. Mas também existem pessoas que tomam um golpe e o golpe é tão sofisticado que ela não percebe que se trata de um golpista, que se trata de um estelionatário. A forma da pessoa falar é muito bonita, os documentos parecem verdadeiros, a pessoa tem um CNPJ da empresa, a conta na rede social é verificada, todo o procedimento, quando você vai ver, tomou um golpe. E qual o poder daquele golpe? O fato da mentira se parecer muito com a verdade. Agora, sabe qual é a mentira mais perigosa que existe? É a verdade incompleta. É aquela afirmação que tem elementos de verdade, mas que está incompleta. Quando nós vamos, por exemplo, para a tentação de Cristo no deserto, né? Você vê que Satanás chega lá e tenta Jesus pela palavra de Deus, né? E fala assim, ó, se lança daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem e tal. E está escrito mesmo. Se você for analisar o texto, está escrito mesmo. Satanás não está nem mentindo ali. Mas ele está subvertendo a intenção do texto bíblico para poder tentar Jesus. Percebe? Olha o nível de sutileza. Olha a sofisticação desse engano. Então a falsa graça, ela vai apresentar a graça pela metade. Nós já falamos aqui que a graça, número 1, ela nos salva. Número 2, ela nos transforma, ela nos ensina um novo modo de vida. A hipergraça, ela te mostra uma graça que te salva, mas ela não confronta o seu estilo de vida. E, consequentemente, ela não te gera transformação. E muitas pessoas têm adotado esse tipo de evangelho. Nós falamos ontem aqui no Devocional, se você não assistiu, fica sempre salvo no nosso canal, todos os devocionais. Nós falamos ontem aqui que muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. E Jesus, ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Do grego Kyrios, né? Literalmente o nosso dono. Então, esse evangelho, no qual a pessoa quer a salvação, mas não quer a transformação, tem dizimado a espiritualidade de muitas pessoas. Na prática, o que é que essa pessoa faz? O que é que essa pessoa pensa? Jesus morreu por mim na cruz. Logo, se Jesus pagou o preço pelos meus pecados, eu posso pecar à vontade. Percebe a conta que a pessoa faz? Isso não é consciente, gente. Algumas pessoas sim pensam isso conscientemente.
Mas a maioria vive isso de um modo inconsciente. Então, já que Jesus morreu e pagou o preço pelo meu pecado, então o preço já está pago, eu posso pecar à vontade. E o que é que acontece? Essas pessoas acabam se afundando no pecado, pecando ainda mais profundamente, porque elas não buscaram uma transformação. Elas buscaram uma desculpa para pecar. Uma desculpa para viver uma vida libertina. É como se elas estivessem aliviadas. Tem gente que não peca, não é por querer fazer a vontade de Deus. Tem gente que não peca por medo de ir para o inferno, gente. A pessoa quer fazer algo errado, mas tem medo da punição de Deus. E aí não pega. Então, essa pessoa que está com a mente carregada disso, quando ela recebe uma mensagem dizendo, ó, teu pecado já foi pago, você pode viver do jeito que quiser. Aí ela abraça o pecado de um modo profundo, né? E qual é a grande questão? É que quando Cristo entra em nossa vida, ele não apenas muda a nossa condição de condenado para salvo, mas ele muda também a nossa mentalidade. E agora eu vou te apresentar um teste para você entender se você está sendo vítima da falsa graça ou não. Faça uma pergunta para si mesmo. Obedecer a Deus na sua vida é um fardo ou um prazer? Não precisa colocar no chat, nos comentários, nada disso, tá? Não quero expor ninguém, não precisa colocar. É uma pergunta para você responder para si mesmo. Obedecer a Deus para você é um fardo ou é um prazer? E claro, gente, eu preciso reconhecer aqui, eu não posso colocar um peso mentiroso sobre sua vida. Eu preciso reconhecer que em alguns momentos, em algumas situações, é desafiador obedecer a Deus, certo? A palavra de Deus fala, se alguém te dá um tapa na face, você dá outra face. Muitas vezes a sua vontade é descontar. Então, nesse momento, é desafiador obedecer a palavra de Deus, porque você está em conflito entre a sua vontade e a vontade de Deus, ok? Não estou falando disso. Eu estou falando se para você obedecer é um prazer ou um sacrifício. Porque tem pessoas que têm o estilo de vida que Deus propõe como um peso. E elas têm aquele peso, elas assumem aquele peso por medo da condenação, por medo do juízo. Mas existe uma graça, e eu quero te apresentar essa graça em nome de Jesus, que te ensina e te mostra o imenso prazer que há nos caminhos do Senhor. E você vai perceber com essa graça que servir a Deus não é um peso. Servir a Deus é um prazer que nenhuma coisa desse mundo consegue te dar igual. Eu conheço pessoas que passaram por conversões assim muito profundas, muito radicais, né, e particularmente alguma delas que viviam no mundo do crime. E o mundo do crime, cara, é um negócio complicado porque ao mesmo tempo que ele te apresenta ganhos rápidos, ganhos extensos, por assim dizer, né, ele também tira a sua paz. Porque você pega um dinheiro, é uma droga, é um assalto a banco, é alguma coisa ali que te dá um retorno financeiro rápido, mas você não tem paz, porque a todo momento é alguém querendo te matar, alguém querendo te vingar, é a polícia que vai te pegar, é não sei quem que vai te entregar, e você entra em pânico. E depois que a pessoa se converte, ela abre mão de uma suposta riqueza física, material, que na verdade é só maldição, né? Ela abre mão daquilo, mas ela recebe uma paz interior, sabe? Gente que não conseguia dormir em paz há 10 anos, há 15 anos, vivendo no mundo do crime. E aí quando entrega a vida a Deus, ela consegue pela primeira vez dormir em paz. Ela consegue ter tranquilidade na consciência. E aí essas pessoas, elas falam com uma convicção tão grande: nada nesse mundo paga a paz que eu posso sentir hoje. Então essas pessoas descobriram um prazer no estilo de vida que Deus propõe. O estilo de vida da honestidade. E claro, eu estou dando um exemplo radical de uma pessoa que veio do mundo do crime, mas até mesmo isso era muito mais comum nas gerações anteriores, infelizmente só nas gerações anteriores. A geração atual está só uma loucura só, mas os mais velhos, né, que tinham valores mais firmes, valores de honestidade mais firmes, eles sempre falavam: o mais importante é dormir com a consciência tranquila. E isso é tão profundo, gente, porque existe um deleite em dormir com a consciência tranquila de que você fez a coisa certa. E esse deleite, dinheiro no mundo pode pagar. Objeto do mundo, nenhum pode pagar. Nenhum benefício do mundo,
Se você trocar a tua paz por aquele benefício, vai valer a pena. Entende? Então você precisa entender que a graça de Deus, ela vai te salvar, ela vai te ensinar um novo modo de vida. E esse modo de vida não é pesaroso. Ah, Thiago, o evangelho é chato, o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu quero curtir a vida. Não, você não está entendendo, gente. A palavra de Deus, o que Deus tem para você, é um nível de prazer, de gratidão, de satisfação muito maior do que qualquer aventura que você possa viver no mundo. Na verdade, é por não experimentar a vontade de Deus que você fica insatisfeito com a vida e fica tentando buscar satisfação no pecado. Percebe? É como uma pessoa que ela não ganha nada. Ela ganha R$ 1.000. A pessoa ganha R$ 1.000. Aí você pega para uma pessoa que ganha R$ 1.000 e fala assim, ó, fulano, eu tenho uma proposta de emprego para você aqui de R$ 100.000. Ô, gente, pular de um salário de 1.000 para um salário de 100.000 é um upgrade relevante, né? Esse salário não é qualquer pessoa que recebe. Mas imagine se eu chegar para Neymar, ganhando salário de Neymar só no Paris Saint-Germain, salário do futebol, tá? Sem patrocínio, sem bônus, sem nada. Só o salário dele por ano líquido, 40 milhões de euros. Pesquisar aqui agora, de euros para real aqui, ó. Tempo real para você aqui, 40 milhões de euros em real. Quanto é que dá por ano? 220 milhões de reais na cotação de hoje, quarta-feira de cinzas de 2023. Aí eu chego para uma pessoa dessa e falo assim, ó, Neymar, tem uma proposta de emprego aqui para você ganhar R$ 100.000. O cara vai rir da minha cara. Isso não é atrativo para ele. Por quê? Porque os ganhos dele são muito maiores. Da mesma forma, gente, você que está querendo sair de 1.000 para 100.000, 100.000 é o que o pecado te dá. 40 milhões de euros é o que a graça de Deus te dá. Certo? É claro, eu estou usando aqui valores financeiros porque as finanças são realidade na vida de todos nós. Mas a paz que Deus tem para oferecer, a satisfação que Deus tem para oferecer, o prazer de viver, o entusiasmo que Deus tem para nos oferecer, é muito maior do que um estilo de vida pecaminoso. E aí a graça barata, a falsa graça, a hipergraça, te vende a proposta de que você pode viver da forma que você quiser. Afinal de contas, você é livre. E essa liberdade de fazer o que você quiser se torna lá na frente uma prisão. Você se torna escravo dos seus desejos. Quantas pessoas se tornaram escravizadas do seu próprio desejo? Desejos que se tornaram vícios e que destruíram a vida dessas pessoas. Na verdade, a verdadeira liberdade só pode ser desfrutada em Jesus. Existiu um filósofo, se eu não me engano, gente, posso falar errado aqui, mas já para a gente encerrar o devocional, se eu não me engano, foi o filósofo Epicuro. Posso estar errado, mas se não me engano foi o filósofo Epicuro. Ele já falava que a verdadeira liberdade não era a liberdade de fazer o que quisesse, era a liberdade de poder dizer não para o que quisesse. Olha que interessante, né? O cara nem estava falando de Bíblia, de Jesus, de nada. E ele já tinha percebido essa verdade, de que a liberdade é você ser livre, ser livre para conseguir dizer não ao que você quiser. Tem pessoas que sabem que precisam dizer não a algumas coisas, mas elas não conseguem. Só a título de exemplo, um viciado em drogas. Ele sabe que a droga faz mal para ele. Muitos deles estão com problema financeiro, problema de saúde, problema emocional, problema de relacionamento da família por causa da droga. O cara quer largar a droga, mas ele não consegue. Ele não consegue dizer não. Entende? Então a liberdade não é ele fazer tudo. A liberdade está em ele conseguir ser livre para dizer não ao que faz mal a ele e dizer sim ao que faz bem. E essa liberdade só a verdadeira graça pode te dar. Então quero terminar esse nosso devocional tão importante, tão precioso. Poxa, hoje sim eu vou te pedir, espalha para mais pessoas, porque muita gente precisa ouvir isso aqui. Tem muita gente sendo vítima desse discurso da falsa graça. E eu quero profetizar sobre a sua vida a graça verdadeira que está em Tito 2, versículo 11 e 12. Eu vou ler agora, receba na sua vida em nome de Jesus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas, a mim, a você que está me assistindo nesse momento.
Verso 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Eu declaro a graça verdadeira de Deus na sua vida, para que você possa ser verdadeiramente transformado pela presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar juntos. Pai de amor, eu estou aqui para te agradecer, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, e o Senhor tem uma vida nova, uma vida transformada para nós. Meu Deus, se tem um coração aqui orando comigo nesse momento, desejando ser transformado, eu te peço, Pai, faz uma obra profunda na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, gente. Deixa um like nesse vídeo que é tão importante. E eu te peço, comenta aqui nessa transmissão, deixa nos comentários o que mais falou contigo nessa palavra, tá bom? Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.